3 segredos perturbadores que mudam a forma de ver o mundo. 3 histórias reais, contadas com clareza, mudam a forma de enxergar o passado, a natureza e o próprio corpo. Pompeia sem filtro. Pompeia aparece em foto como ruína elegante, pedra clara, rua de basalto polida por passo antigo. A lembrança comum é a do grande, do monumental, do teatro, do templo, do mosaico bem preservado. Só que o retrato mais sincero da cidade, aquele que mostra gente comum em vez de postal, costuma ficar na altura do braço, encostado em porta, balcão e esquina, onde a mão alcançava sem esforço. Ali estão os grafites. Não são inscrições oficiais nem frases pensadas para museu. São marcas rápidas, rabiscos, recados, xingamentos, propaganda de serviço, puxada de saco política, aviso de dívida, brincadeira de mau gosto. O que está acontecendo é simples. A parede vira um quadro público quando não existe jornal para o bairro, quando a notícia corre de boca em boca e quando a reputação vale mais do que qualquer papel. Quem escreve quer ser visto, quer ferir, quer vender, quer se proteger, quer deixar um rastro. Porque isso importa é direto. A maior parte do que chegou da antiguidade veio filtrada por gente instruída, por cronista que escolheu o que parecia digno, por documento que servia ao poder. O grafite entra por baixo do filtro. Ele entrega o barulho real de uma rua. Ele mostra como se falava de dinheiro, como se negociava favor, como se disputava prestígio, como se espalhava vergonha. Quando o Vesúvio cobriu a cidade, a parede virou cofre. A cinza fechou portas, congelou balcões, guardou a marca do dedo e do carvão. Séculos depois, quando a escavação expõe esses muros, o que surge não é poesia. Surge rotina crua. Um exemplo concreto ajuda a enxergar. Em uma área de comércio, perto de uma taberna, um sujeito escreve a propaganda de um vinho ou de uma comida simples. Não há capricho de placa, há pressa de chamar cliente. Em outro ponto, aparece um elogio a um candidato local, daqueles que prometeram reforma de rua, água mais limpa, festa maior e que precisavam de voto. Mais adiante, alguém risca o nome de outro e acrescenta um apelido que humilha, como se quisesse que a cidade inteira risse junto. Quem passa lê, comenta baixo, aponta com queixo, ri, repete. O alvo lê também, endurece o ombro, muda o passo, responde dias depois em outra parede. Esse detalhe importa porque revela um mecanismo social inteiro. Em uma cidade apertada, onde todo mundo se cruza, a parede serve como arma e como vitrine. Serve para vender e para ferir. Serve para marcar território. Também serve para medir a alfabetização de modo indireto. Se existe grafite suficiente para virar conversa, existe um público que reconhece palavras, mesmo que de forma básica. E onde não se lê tudo, se interpreta desenho, símbolo, inicial. A consequência é que Pompeia deixa de ser cenário de cartão e vira bairro vivo. Quem estuda esses muros consegue imaginar cheiro de forno, suor em tarde quente, poeira presa na unha, briga atravessando o corredor, riso curto de quem só quer ver confusão. E, no mesmo gesto, fica claro que o passado não era feito apenas de grandes discursos. Era feito de pequenas disputas e pequenas tentativas de ser notado. Quando um grafite aparece, ele não conta só a frase. Ele denuncia o tipo de medo e de desejo que tinha ali. Medo de ser enganado, desejo de aparecer, pressa de vender, prazer em humilhar, esperança de ganhar favor político. Por isso, para além da curiosidade, esses rabiscos mudam o jeito de contar história. Eles lembram que a vida real quase sempre acontece no nível do balcão, do beco, da esquina, onde ninguém posa para ser lembrado. O fungo que muda o caminho do inseto. Em mata úmida, o drama mais duro pode caber no tamanho de uma formiga. Não precisa de presa grande, não precisa de ataque visível. Basta um encontro com esporos, partículas minúsculas que grudam no corpo como poeira. O que está acontecendo, em termos simples, é uma infecção lenta que usa o inseto como abrigo e também como veículo. Depois de encostar em um lugar contaminado, o fungo encontra uma brecha, atravessa a proteção externa e começa a crescer por dentro. Por fora, o inseto ainda parece funcional. Ele anda, procura comida, segue cheiro, tenta manter rotina. Só que a casa já foi invadida. O fungo ocupa espaço, altera a química interna, drena energia e, em algumas espécies, interfere no comportamento de um jeito que parece roteiro de terror, mas é só estratégia de reprodução. Porque isso importa, é claro. Um fungo não ganha nada se o hospedeiro morre no lugar errado, seco demais, quente demais, longe de outros insetos. Ele precisa que o corpo pare em um ponto que favoreça a liberação e a dispersão de esporos. Isso cria um problema prático para o fungo. O inseto, se estivesse saudável,
evitaria certos lugares e seguiria trilhas seguras. A saída do parasita é empurrar o hospedeiro para uma posição que sirva ao parasita. Em casos conhecidos, como os fungos do grupo Ophiocordyceus que infectam formigas, aparece um padrão repetido que qualquer pessoa atenta consegue observar. A formiga doente abandona a trilha principal, sobe ou desce para uma altura específica, escolhe uma folha ou um galho com umidade estável e, em vez de continuar andando, trava. Ela prende a mandíbula na nervura da folha, como se aquilo fosse a última tarefa. Depois, o corpo vira suporte. O fungo cresce para fora e forma uma estrutura que libera esporos quando a condição do ambiente ajuda. Um exemplo concreto deixa a cena fácil. Em um dia de manhã, a umidade ainda está alta, o chão solta cheiro de folha podre e barro, e a luz passa filtrada pelo verde. Quem olha com calma o verso de folhas baixas encontra pequenos corpos presos em pontos parecidos. Não é um acaso espalhado. É um mapa. A mesma altura, a mesma sombra, o mesmo tipo de folha. Esse padrão existe porque o fungo depende de microclima. Se o ar seca, o ciclo falha. Se o sol bate direto, o corpo desidrata cedo. Se a altura é alta demais, o vento atrapalha. O parasita não pensa, mas a seleção faz o trabalho de ajuste por gerações. A consequência ecológica é grande, mesmo em escala pequena. Esse tipo de parasitismo ajuda a segurar a explosão de população de insetos, muda o caminho de forrageamento de colônias, altera a disputa entre espécies e cria um tipo de filtro natural no ambiente. Em lugar onde a mata perde umidade por desmatamento ou por mudança de cobertura vegetal, o padrão pode enfraquecer. Em lugar onde o microclima se mantém estável, o padrão aparece com força. Isso mostra um ponto que quase sempre passa batido. Quando a paisagem muda, não muda só o que se vê. Mudam relações invisíveis que sustentam o equilíbrio. Também muda a forma de entender o que é controle. O inseto não vira marionete por mágica, mas o corpo dele é empurrado por sinais que não escolhe. Quem presencia a cena entende uma verdade incômoda. No mundo natural, muitas vidas são direcionadas por forças pequenas e silenciosas, e o resultado aparece apenas no final, quando já não existe volta. O lugar do corpo que o cérebro não apaga. A pessoa perde um braço, uma perna ou um dedo, e o mundo costuma tratar o assunto como se terminasse no curativo e na prótese. Só que em muitos casos, o corpo não aceita o silêncio de imediato. Aparece coceira onde não existe mais pele. Aperta como se a mão ainda estivesse fechada. Dói com uma clareza que rouba atenção, mesmo sem haver tecido ali. Para quem observa de fora, isso parece contradição. Para quem sente, vira rotina desgastante. O nome mais comum é sensação fantasma ou dor fantasma, e a explicação básica não exige mistério. O cérebro mantém um mapa do corpo. Esse mapa foi construído com anos de movimento, toque, queda, esforço, com milhares de tarefas repetidas até virarem automático. Quando uma parte do corpo some, o mapa não apaga na mesma hora. Ele continua tentando encaixar o mundo na forma antiga, como quem insiste em abrir uma porta que já não existe. Porque isso importa é direto. Dor não depende apenas de ferida aberta. Dor depende de sinal e de interpretação. Depois de uma amputação, terminações nervosas podem ficar sensíveis, músculos ao redor trabalham diferente, postura muda, e o sistema nervoso recebe sinais confusos. O cérebro interpreta com o repertório que tem, e esse repertório inclui a presença da parte que existia. Um exemplo concreto ajuda a tirar a ideia do abstrato. Uma pessoa tenta dormir e sente que os dedos do pé inexistente estão dobrados de um jeito que machuca. Ela tenta esticar, mas não há como esticar. A sensação volta. Em outro momento, surge coceira na palma da mão que já não está lá, e o impulso é coçar até a pele aliviar. Só que não existe pele. Isso gera irritação, cansaço e, em alguns casos, medo de ser desacreditado, porque a dor não aparece em exame simples do jeito que uma fratura aparece. A consequência prática é que reabilitação não é só adaptar um corpo ao peso e ao equilíbrio. É também ajudar o cérebro a atualizar o mapa. Por isso, equipes de saúde costumam trabalhar com estratégias que dão novas pistas ao sistema nervoso. Treino repetido de movimentos do corpo que ficou, estímulos controlados de toque e pressão na pele ao redor, ajustes de postura, fortalecimento e, em alguns casos, o uso do espelho para criar uma ilusão visual de simetria. A chamada terapia do espelho é simples de entender. Uma caixa com espelho coloca o membro saudável refletido no lugar do membro ausente, e o cérebro, ao ver o reflexo, recebe uma informação coerente. Para algumas pessoas, isso reduz a sensação de aperto e a dor, porque o sistema aceita melhor a nova organização. Nem sempre funciona e nem funciona igual para todos,
mas mostra o ponto central. O cérebro aprende. Ele não é um fio que liga e desliga. Ele é um sistema que cria expectativas sobre o corpo, e essas expectativas precisam de tempo para mudar. Quando existe cuidado contínuo, muita gente melhora de forma relevante. Quando não existe, a dor fantasma pode virar barulho constante, atrapalhar trabalho, atrapalhar convivência, cortar o sono, piorar em dia de estresse, aparecer do nada em momento calmo. Essa curiosidade, quando contada com honestidade, muda a forma de olhar para quem passou por amputação. Mostra que a perda não é apenas física. Existe uma fase em que o corpo ainda tenta existir no cérebro, e esse conflito, invisível para quem está ao lado, pode ser uma das partes mais pesadas do caminho.